Audiência pública realizada no dia 16 de junho de 2021. Senhores vereadores, público presente, os que nos acompanham online através do Facebook e do YouTube, a todos o nosso bom dia. Damos início a esta audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para a discussão da matéria referente ao Projeto de Lei número 0034/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2022 e da outras providências. Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2022, LDO 2022. Gostaria de agradecer a presença do vereador Fábio Santos, do vereador Marcelo Gregório, que são membros da comissão. Muito obrigado pela presença de vocês. Também quero aqui agradecer a presença dos nossos vereadores Vanes. Muito obrigado, Vanes. Muito obrigado, vereador Clemente Júnior. Muito obrigado aos diretores presentes, aos funcionários dessa casa. Obrigado, vereador Ricardo Rio. Obrigado ao Jean, que aqui estão presentes. Neste momento, eu quero convidar para se sentar aqui na mesa junto conosco a diretora do Departamento Municipal de Planejamento, senhora Tatiane dos Santos Correia, e o diretor de Administração e Finanças, o senhor Denis Roberto Victorino da Silva. Quero também aqui agradecer a presença do nosso presidente da Câmara, o vereador Júnior Batista. Obrigado pela presença. Inicialmente, informo que o prazo de emendas ao projeto iniciou-se no dia 9 de junho e será encerrado no dia 18 de junho. Além do recebimento de emendas, a esta comissão cabe a realização de audiências públicas e a análise dos projetos orçamentários, finalizando seu trabalho com um parecer técnico sobre a matéria. Assim, esta audiência é realizada em cumprimento ao estabelecido no Estatutos das Cidades, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, a qual, em seu artigo 4º, inciso 3º, a linha F, determina que a gestão orçamentária participativa é um dos instrumentos da administração municipal, e tal gestão é concretizada por meio de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. O artigo 44 dos Estatutos das Cidades ainda prevê a realização de debates, audiências e consultas públicas como condição obrigatória para a aprovação das propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual pela Câmara Municipal. A título de informação, esclareço que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um instrumento por meio do qual o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, estabelece as principais diretrizes e metas da administração pública para o prazo de 1 ano. A LDO estabelece um elo entre o Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei Orçamentária Anual.
uma vez que reforça quais programas terão prioridade na programação e execução orçamentária. Conforme disposto na Constituição Federal, compete à LDO traçar diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício subsequente à sua aprovação, assegurar o equilíbrio fiscal das contas públicas, dispor sobre a alteração na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Fora as exigências constitucionais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, ampliou as atribuições da LDO, conferindo-a o papel de apresentar os resultados fiscais de médio prazo para a administração pública. Assim, o objetivo desta audiência é explanar à população os planos do governo municipal que irão embasar a Lei Orçamentária de 2022, de maneira que o cidadão possa ficar inteirado a respeito do que interessa à sociedade e ao município. Por tratar-se de assunto extremamente técnico, no âmbito financeiro orçamentário, esta comissão convidou a diretora do Departamento de Planejamento e o diretor de Administração e Finanças para fazerem algumas considerações acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias em pauta, bem como responder às dúvidas que, porventura, houverem por parte dos vereadores e dos munícipes aqui presentes. Assim, neste momento, passo a palavra para os diretores, onde os mesmos farão uma breve explanação sobre as diretrizes orçamentárias que compõem o projeto de lei em análise. Informo que, após a explanação dos diretores, a palavra será franqueada aos presentes para esclarecimento de dúvidas. Muito obrigado também pela presença da vereadora Vilma Berto. Então, agora eu passo a palavra ao Denis, para que ele possa discorrer aí sobre alguns assuntos do referido projeto. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho da nossa Lei de Diretriz Orçamentária. O Daniel explanou muito bem qual que é o objetivo da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele traça o foco para a gente fazer a nossa LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O principal objetivo da lei, da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, é estabelecer metas quantitativas e qualitativas. Tá? Quais metas? Resultado fiscal, resultado primário, a gente faz uma projeção com relação à receita e despesa, e dentro dela, futuramente, a gente faz a Lei Orçamentária Anual. Para início da Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse ano a gente fez de uma forma diferenciada com relação às propostas. No site da Prefeitura e também no Facebook da Prefeitura, a gente disponibilizou um e-mail e acolheu as propostas da população. Então, aquilo que a população desejava, aquilo que ela reivindicava, a gente recebeu as propostas e, dentro das propostas, a gente tentou encaixar dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias para futuramente a gente fazer a lei orçamentária. Após o recebimento das propostas, a gente fez a publicação no Diário Oficial a respeito da audiência pública da Prefeitura. A gente publicou 2 convites, foram no dia 19 de maio e dia 21 de maio, convocando toda a população para a audiência pública. Essa audiência pública, na época, que foi feita em maio também, a gente fez de uma forma online, para incentivar a participação da população e para ficar mais fácil o acesso. Então, a gente fez essa participação, fizemos essa audiência pública, né? Além de cumprir, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, de 2000, no artigo 48, que solicita, né, a participação da população, né? Dentro disso, a gente estabeleceu os números e as metas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias para futuramente fazer a Lei Orçamentária Anual. Com relação aos números, eu vou estar passando um pouquinho para a Tatiane, diretora de Planejamento. Ela vai citar alguns números traçados dentro desse objetivo. Bom dia a todos.
Bom, eu vou falar um pouquinho dos números, né, que compõem a nossa receita e a nossa despesa, que compõem a nossa LDO, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, nossa receita e despesa ela é composta pela Prefeitura, Instituto Municipal e Câmara. No caso aqui, vamos falar primeiramente da Prefeitura. O total da receita, R$ 160.272.854. Na despesa, R$ 155.726.656,30. O Instituto, R$ 22.647.083. Na despesas, R$ 23.162.083, certo? A Câmara Municipal, R$ 4.031.197,70. Então, na receita e despesa, o total da receita composta por R$ 182.919.934,03 e a despesa R$ 182.919.934,03, ok? Bom, passamos então de receita nós temos só a Prefeitura e o Instituto Municipal, né? A gente já passou esse, vamos aqui passar. Nós recebemos receitas próprias do Estado e da União. Então, ficou da seguinte forma. Receitas próprias, R$ 45.194.500. Transferências do Estado, R$ 63.954.726. Transferências da União, R$ 58.144.628. O total de receita, R$ 167.298.854, tá bem? Vamos ver um pouquinho mais aqui. Essa parte a gente já falou. Bom, do total das despesas nossas, do executivo, tá? Eu vou falar, no caso da educação e saúde, que é o nosso maior montante, na educação nós temos R$ 54.874.700 e na saúde R$ 42.664.964, ok? Vamos por categoria econômica. A previsão para a despesa corrente, tá? Da Prefeitura, R$ 147.660.661,61. Despesa de capital, R$ 7.601.995,69. Tá? E reserva de contingência, R$ 1 milhão. Na Câmara Municipal, despesa corrente, R$ 3.767.197,70 e R$ 264.000 de despesa de capital. Do Instituto de Previdência, despesa corrente, R$ 20.348.190,29. Despesa de capital, R$ 50.000. E reserva de contingência, R$ 2.763.889,74. Com relação à aplicação da educação, conforme o artigo 272 da Constituição, nós temos a obrigação de aplicar 25%, no entanto, o município está prevendo uma aplicação de 26,5%. Perfazendo, então, 1,5% a mais, tá? Então, seria um total de R$ 27.970.275, aplicando a mais R$ 1.581.525. Na saúde, tá? A previsão é de 15%, a previsão é de aplicação de 25% na saúde, perfazendo, então, um percentual maior de 10% de aplicação. Então, nos 25%, seria R$ 25.633.750.
10% a maior perfaz o valor de R$ 10.253.500, tá? Então, no geral, os números são esses. Volto a palavra para o Daniel, para que continuemos. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado, Denis, pela explanação de vocês. Efetuadas as considerações pertinentes, informo que será franqueada a palavra aos presentes para saneamento de dúvidas exclusivas ao projeto de lei número 0034/2021. Antes, devo lembrar que o objeto de questionamento deve ser o conteúdo do projeto em si, cuja cópia foi entregue a cada vereador na sessão ordinária do dia 1º de junho de 2021. E também cujo texto encontra-se publicado no site desta Casa Legislativa para conhecimento da população. Planos e diretrizes que poderiam ou não ter sido inclusos no texto do projeto foram pauta da audiência realizada pela Prefeitura Municipal antes mesmo da protocolização do projeto. Portanto, discussão ocorrida em momento anterior à presente audiência. Também, assuntos relativos às ações da administração municipal, alheias ao projeto que define as diretrizes para o orçamento de 2022, não são pautas dessa audiência. Dessa forma, está franqueada a palavra aos interessados. As receitas próprias é aquela que a gente fala que o município mesmo produz. Quais são essas receitas? IPTU, ISS, a própria taxa de limpeza pública, a taxa, algumas taxas de serviços que a prefeitura presta, né, como emolumentos, são todas aquela que é produzida diretamente pelo município. Perfeito. Em relação ao repasse da União e do Estado, esse repasse já é o fixo, porque se não houver esse repasse, automaticamente cai o nosso montante líquido. Esse valor, tanto do Estado como da União, ele é uma previsão. Então, ele pode acontecer como ele não pode acontecer, né? A gente analisa-se o histórico, analisa-se o crescimento da economia local e também a economia da União, e dentro desse a gente estabelece e faz uma previsão do valor. Em comparação deste ano para o exercício do ano que vem, a gente foi bem prudente com relação à receita. A gente colocou em torno de um aumento ali, aproximadamente de 3%, porque a gente sabe a situação que a gente tem vivido, né? A economia está muito instável, né? Então, por prudência e para não gerar um déficit financeiro futuro, a gente pé no chão e a gente age com prudência com relação tanto à transferência da União como à transferência do Estado. Porque as receitas que são do município é mais fácil, né? Porque a gente já tem um cadastro de IPTU, já sabe mais ou menos a previsão de arrecadação, né? Então, ela fica mais fácil. Porém, a gente também leva em consideração o fato do contribuinte não pagar. Então, a gente age com mais um pouquinho de prudência. Existe um repasse de verba fixo pelo Fundeb do Estado, isso é certo. Então, isso vai estar incluso aqui. Ele está incluso. Só que o Fundeb, ele é uma cesta que a gente fala, né? O município ele faz o recebimento do recurso, mas através de uma retenção de algum imposto, né? Que é a FPM, são vários que faz a composição. Então, faz a composição lá na União e faz a transferência no município de acordo com a arrecadação. Então, não é um valor fixo, ele varia muito também. Em relação aos projetos que existem caminhando, então, assim, nós temos alguns convênios que já foram definidos e não aconteceram. Isso está incluso também dentro do nosso orçamento? Nesse caso, não.
Nesse caso, a gente usa o crédito especial. Como existe uma previsão de acontecer ou não acontecer, existe essa previsão, a gente resolve deixar apartado, como futuramente, não, definiu o convênio, está tudo belezinha, o município ele pode receber, a gente manda o crédito especial para a Câmara e abre a dotação e recebe o recurso. A gente não faz nenhuma previsão de receita, de capital, de transferência de convênio, desde que não esteja firmado e certo para o município. Então, isso pode dar diferença no montante. Isso. A gente pode observar bem, entrando um pouquinho, na despesa de capital hoje, a despesa de capital hoje, eu acho que aproximadamente é 4% em cima do nosso orçamento, né? Total. Então, ele demonstra o poder de investimento do município. Esse demonstra o quê? Que o município, com aquilo que ele recebe de transferência voluntária, ele tem pouco poder de investimento. Aí a gente depende dessas transferências para melhorar o investimento no município. Conforme a colocação da Tati, nós estamos tendo um aumento na educação. Por que está sendo feito isso? Isso está incluso a questão do investimento nas escolas, melhoria, ou é por outra situação? Na educação, a Tatiana ela falou lá, a aplicação mínima hoje, Constituição, é 25%. A gente estabelece meta, no mínimo, 26,5%. Então, 1,5%. Mas, ao final do exercício, a gente tem aplicado 27%, 28%. Então, a gente já aplica acima ainda do nosso mínimo, né? E aí, nisso, está incluso também todos os investimentos feitos nas escolas de melhorias? Isso. E, nesse caso, as escolas e melhorias, hoje a gente utiliza muito o recurso do salário educação. Tá? Então, é uma transferência do governo federal para a gente. Então, ele não entra nesses 26,5%. Esse 26,5% aí é somente a despesa corrente, que é a manutenção das atividades da educação, compra de material, água, luz, telefone, pagamento de professor, isso. Na saúde, também, a gente pode estar investindo no total de 25%. Mesmo com o cenário da pandemia, como fica esse investimento de 25%, entende-se que era normal numa situação normal. Isso. Com a pandemia, isso vai conseguir gerar mais verba para a saúde? Sim, a gente estabeleceu um mínimo de 25%, mas se a gente analisar, a grosso modo, lá dentro da nossa LDO, se a gente arrecadar e executar tudo, a gente aplica aí no mínimo 28%, 29%, no mínimo. Na saúde, a gente deixa uma margem por causa dessas situações. Então, está garantido lá também, dentro da saúde. O que vem dos convênios que são repassados para o hospital, mais que são os convênios feitos agora, ele não entrou aqui e ele entra no orçamento, porém ele é repassado para o hospital. Isso, por exemplo, assim, a gente tem aqueles recursos do Covid, né, que era um recurso extra. Esse recurso extra a gente faz via crédito especial e repassa para a Santa Casa. Agora, aqueles convênios que já são assinados anteriormente, ele já consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que é o convênio do pronto atendimento, a retaguarda, o CIO, o SH, são todos esses já compõem. Agora, o extra, via crédito especial. O valor referente à contingência, você deixa em torno de 6%. Tem uma lei, eu não lembro o número dela, nada, que eles falam do limite entre 0,4% a 0,8%. 0,4% a 0,8%. Nós estamos deixando um valor de 5%. Na reserva de contingência, a grande parte da reserva de contingência pertence ao Instituto Municipal. Por quê? Porque ele tem bastante receita e pouca despesa por enquanto, né? Porque a gente sabe que os aposentados eles tendem a crescer, então aquela arrecadação que o Instituto recebe, a diferença ele fica na reserva de contingência. Da Prefeitura, a reserva de contingência prevista é 1 milhão, então ela está dentro dos percentuais mínimos. A reserva de contingência, o objetivo se acontecer algo anormal, ter onde o município captar esse recurso, né? É uma prudência também orçamentária. Com a alteração da lei do INSS, nós, a partir de agora, nós vamos assumir toda a responsabilidade dos auxílios e dos benefícios aos servidores afastados. Essa verba já inclui nesse orçamento também? Já, inclusive, já está no exercício atual, 2021. Isso já está incluso. Essa verba
Em todos os departamentos, depende da lotação de cada servidor. O servidor, a verba do afastamento do servidor é tirada do setor de estado local. Isso mesmo. Outra situação. É uma situação que já vem há tempo da questão da infraestrutura do bairro Vinaleuze, onde há necessidade de escolas, postos de saúde, unidade de saúde, alguma coisa. Isso inclui nesse orçamento, nessa diretriz já para fazer, porque entende-se que a partir do momento que nós vamos estar solicitando isso daí, ou mesmo via Estado e via federal, eles sempre falam que é necessário que já esteja previsto numa nossa LDO. A gente fala assim, a gente cria a atividade e o projeto dentro da LDO para a gente já ficar mais fácil a situação. Vindo o dinheiro, a gente abre o crédito especial para poder executar essa atividade. Então, dentro da LDO, a gente tem a atividade ou projeto novo. Então, a gente já deixa previsto. A gente só não tem o orçamento disso, mas Isso. nós temos a necessidade da demanda. Isso. Vale ressaltar que, no caso, como a gente tem feito todas as vezes, qualquer convênio, qualquer verba nova, vem para vocês, nós encaminhamos para que vocês aprovem. Então, assim, caso haja alguma demanda do Estado ou do governo federal, a partir do momento da assinatura do convênio, do projeto formalizado, a gente só encaminha para vocês a partir do momento da formalização. Então, assim, a partir da formalização, nós vamos encaminhar o projeto de lei para que faça aprovação, e aí sim ela vai ser inserida dentro do nosso orçamento. Então, assim, nesse momento não há como prever, tendo em vista que, como foi colocado, de despesa de capital, nós temos somente 4% de poder de investimento. E o investimento numa unidade básica de saúde, numa creche, é um valor bem considerável que a gente realmente vai depender, eu entendo que é exclusivamente de verbas federais e estaduais para que possamos tê-las no conjunto habitacional Vinaleuze. Mas mesmo assim, tudo isso tem que estar dentro da LDO. Exemplo também. Falamos da construção do novo distrito industrial. Falamos da ampliação do novo cemitério que precisa ser construído. Então, isso precisa estar previsto aqui e o recurso vence depois a busca desse recurso. É isso? Como disse o Denis, a atividade já existe. Então, existindo a atividade, nós vamos suplementá-la através do projeto de lei que encaminhamos para vocês. Então, tendo a previsão orçamentária, tendo a atividade, como da reforma do cemitério, existe uma atividade exclusiva para o cemitério que prevê reforma e adequações. No momento em que, caso tenha alguma situação nesse sentido, nós vamos pedir a suplementação da dotação. Em relação aos reajustes salariais do servidor, aqui a gente não deixa essa previsão de verba, ou a gente no próximo DPRA que a gente vai estar falando, da LDO só fica diretrizes que pode ter os reajustes, é isso? A LDO é só uma previsão, né? Então, no momento de formar os números, despesa pessoal, despesa corrente, ele vai estar lá na lei orçamentária anual. Então, lá que a gente vai conseguir mensurar o impacto disso. Desde o ataque, só tipo mais de informação para conhecimento. Esses recursos que vocês falam do Estado e da União, são de que forma, assim, uma coisa para você passar para a gente mais detalhado, quais são os tipos de convênios, para que toda essa população também tenha conhecimento? Na transferência da União, uma das maiores receitas que a gente é o FPM, né, que é o Fundo de Participação do Município. O Fundo de Participação do Município ele é calculado em cima de um percentual para o município. Hoje, o percentual, se não me falha a memória, é 1,8 em cima disso. Então, em cima do IPI, do imposto de renda,
Tudo isso vai para a União, forma-se um bloco e, em cima desse percentual, distribui para os municípios, inclusive nosso. Então, a maior participação ali da União, a gente vai ter o FPM. A gente tem o FPM, a gente tem o ITR, né, que é o Imposto de Território Rural, que a gente recebe também, que é 100% em cima da nossa área, né? Na transferência do Estado, a gente vai ter o IPVA, né, que parte do IPVA dos veículos registrados no município, parte vem para o município. A gente também temos o ICMS, que a gente também recebe do Estado, que é a mesma participação do FPM, que vai para o Estado, e em cima disso volta para o município, para a sua participação. Acho que essas são as duas maiores receitas. Tem outras receitas menores, né, mas o de grande vulto é FPM e ICM, o IPVA. Nesse caso de tratamento de servidor, cuidar do servidor é muito importante. A gente sabe que é uma coisa fundamental, é o que move a máquina, né? Tem que se estabelecer a estratégia com relação a isso, porque muitas ações ela não traz dispêndios para o município, são simplesmente ações. Então, não necessariamente ela vai estar na LDO, se ela não trazer dispêndio, né? Se ela não trazer gasto para o município. Tá? Mas ela tem que, deveria ter ter uma estratégia com relação a isso. Entendo, né? Porque de repente o próprio município pode digerir isso dentro dos recursos que já existem, né? Da assistência dentro da saúde e tudo mais. Uhum. Porém, para que a gente torne isso uma política pública, como você coloca aqui, a questão da geração de emprego, desenvolvimento sustentável, do meio ambiente, existe a possibilidade de abrir um item, alguma coisa que eu possa falar específico, uma ação para esse trabalho do atendimento do servidor? É possível, é possível. Também quero aproveitar a oportunidade e agradecer a presença da nossa vereadora Delmira, que está aqui conosco. Muito obrigado. Continuamos, então, os questionamentos. Vocês falaram que teve uma alteração em relação aos anos anteriores para esse ano, da elaboração da lei de diretrizes. Poderia especificar qual é a mudança, o que vocês pensavam que está mudando, o que foi feito? Inicialmente, o primeiro processo de mudança foi o acolhimento das propostas, né, da população. Anteriormente, a gente fazia uma audiência pública e esperava a participação da população para a gente receber essas propostas. Como o número, a efetividade estava muito pouco, a gente alterou essa forma, disponibilizou e-mail e acolheu essas propostas. Com relação à parte orçamentária e financeira, a gente procurou adequar a situação real do município, né? Teve algumas alterações no projeto da assistência, algumas alterações no projeto da saúde, né? A gente procurou adequar a situação real de hoje, porque cada ano existem novas mudanças, principalmente no governo federal e estadual. E o município, por compor esse orçamento da União, da Federal, o município ele tem que se adequar dentro das normas dele também. Então, essa foi algumas alterações. E essas propostas já estão encerradas na parte
participação do público ou ainda está em aberto? Não, foram encerrados. A partir do momento que a gente estabelece um prazo, né, recebe as propostas, depois de protocolizado lá na Câmara, a gente não consegue mais mexer. Vocês têm assim, um número se teve uma boa participação ou não? Olha, a participação ainda continua pouca, muito pouca. Existe aquela verba que é feita nas emendas dos vereadores. Isso. Né? As emendas impositivas. E aqui dentro das diretrizes, tem um item que coloca assim, somente serão incluídos novos projetos desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, com previsão de dotação orçamentária suficiente para seu atendimento. Se o vereador fizer alguma proposta que não estiver dentro daquilo que o executivo pensa, existe a possibilidade de não acontecer essa indicação? Quando a gente faz a LDO, a gente procura fazer ela de uma forma mais ampla possível, para poder atender tanto os anseios da população como dos vereadores. A gente não amarra tanto na situação. Então, não existe esse perigo de não acontecer, a não ser que alguma proposta de algum vereador ela não esteja dentro da competência do município. Aí ela pode ser bloqueada, que a gente fala que é um impedimento técnico. Se não estiver dentro da competência do município, ela pode ser não executada. Mas existe todo um processo para isso acontecer, né? Se verifica o impedimento técnico, informa a Câmara, o vereador tem a opção de alterar o seu objeto para a gente poder realizar essa emenda. Mais alguém? Eu só gostaria também de dizer aí que essa participação popular, fica aqui o nosso pedido, né? Foi divulgado, mas isso precisa ser massificado cada vez mais para que a nossa população possa ter esse acesso aí, porque muitas vezes nós somos interpelados aí, né? Na rua, nas visitas que a gente faz, o pessoal fala, a gente gostaria, por que não faz tal ação dessa forma? Por que o recurso não é dirigido em determinado objeto? E muitas vezes a gente entende que algumas pessoas elas querem sim fazer parte da dotação orçamentária do município, quer participar. E inclusive em uma visita que eu fiz, a mulher disse para mim, olha Daniel, obrigado lá pelo que vocês fizeram. Eu falei assim, não fomos nós, não, foi a própria prefeitura que deu essa abertura para o munícipe, né, via eletrônico, que vocês já mencionaram aqui. E ela disse assim, olha, eu indiquei alguns recursos para a área da educação, que eu sou professora, então eu penso que isso é muito importante, mas eu também deixo aqui a minha ideia de que precisa ser pulverizado melhor essa participação da população quanto a essas ações que tanto vão dirigir os nossos recursos aí para o próximo ano e assim por diante. Mas parabéns, tá? Pela ação de vocês e por estarem aí sempre prontos a responder os questionamentos que nós temos a fazer. Fica à vontade, Vilma. Na medida que, se
A gente procura fazer isso, uma apuração bimestral, tanto da aplicação na saúde, como na educação e no próprio Fundeb, que são as aplicações constitucionais que não tem como fugir, né? Então, essa apuração a gente faz cada bimestre. Dentro dessa apuração bimestral, a gente vai fazendo o realinhamento dessas metas. O dinheiro que é aplicado também, se tiver verbas aplicadas e fundos financeiros, alguma coisa, ela entra também nesse como ganho do município. Isso, ele entra como ganho no município. Muito bom. Quero agradecer aqui a participação dos nossos vereadores, pelos questionamentos, pelas dúvidas. Eu penso que a fala de vocês é muito importante para que quem nos assiste, quem nos acompanha, também fiquem aí antenados daquilo que acontece. Então, muito obrigado mesmo, tá bom? Agradeço também a diretora de planejamento, Tatiane, o diretor de finanças, Denis. Encerrada a discussão da matéria referente aos projetos que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dou por encerrada esta audiência pública, agradecendo a presença e a participação de todos. Muito obrigado e tenham todos aí um excelente dia. Muito obrigado mesmo. Até mais.